Boa noite. Gravando, pastor. Ok. Gravando. Então, já vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 1. Colossenses 1. Perdão, 2. Vamos para o capítulo 2. Um conteúdo cristológico bem interessante aí para o nosso estudo. Na verdade, a epístola aos Colossenses ela é muito centrada na cristologia e nós vamos ver no capítulo 2, vamos deixar o capítulo 1 para outra ocasião. Nós vamos ler do verso 6 ao 15. Colossenses 2, do versículo 6 ao 15. Vamos à leitura da palavra do Senhor, diz assim. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. A leitura até aí. Bom, para a introdução do nosso estudo para essa noite, eu queria pedir que vocês tentassem imaginar algo que eu vou descrever aqui, tá? Então vamos imaginar isso. Vamos brincar aqui de imaginar as coisas. Imagine aí que onde você está, na sua cidade, nem todo mundo está aqui em Cajazeiras, mas imagine que você está na praça principal da sua cidade. Imagine que na cidade de vocês deve ter alguma praça central, algum polo, algum lugar. Aqui em Cajazeiras, as praças são desertas, são minúsculas, e as que são um pouquinho, tem algum porte, são escuras, são perigosas. Mas imagine você estar em algum lugar onde tem muita movimentação, onde tem muita gente transitando ali. Pode pensar aí na universidade, lá você estuda, lá na sua faculdade, lá no cursinho. Imagina você estar nesse ambiente aí, tem muita gente passando. Pode ser uma praça, pode ser qualquer outro lugar. E é um dia qualquer e, de repente, você visualiza algo que você nunca viu na vida. Não que você nunca tenha visto pessoas pedindo esmolas, mas imagine que você esteja vendo alguém pedindo esmolas lá nesse ambiente que você imaginou. E o que é estranho não é que tem alguém pedindo esmolas. O que é estranho é que aquela pessoa que está ali pedindo esmolas, sei lá, imagine alguém muito rica. Imagine uma pessoa que tem muito dinheiro, ela tem dinheiro em conta em todos os bancos, tem dinheiro no exterior. Vamos imaginar alguém aí que tenha bilhões de reais.
alguém muito rica. Essa pessoa é famosa por ser rica. E aí essa pessoa estava lá, nesse lugar onde você também estava, e ela estava lá maltrapilha, ela estava lá com vestes rasgadas, suja, precisando de um banho, mal cheirosa, e com uma latinha pedindo esmolas para completar o pastel, para ela não passar a noite ali com fome. Você fica muito espantado, né? Eu ficaria muito espantado se eu tivesse tido alguma experiência desse tipo. Mas eu imagino que seria uma reação espantosa, né? A gente, de repente, está ali, aquela pessoa é muito conhecida e é conhecida por ter dinheiro, e ela está pedindo dinheiro a você como esmolas. Você sabia que ela podia pegar um jatinho particular, porque ela não perdeu esse dinheiro da noite para o dia, e podia, com esse jatinho, ir lá, sei lá, comer uma pizza em Roma. Podia comer chocolate na Suíça. Bastava ela querer, porque dinheiro ela tem. Então é de estranhar que algo dessa natureza aconteça. Nós ficaríamos impressionados se tivéssemos visto uma coisa dessas. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em um problema que a igreja evangélica brasileira, não só a brasileira, mas nós somos brasileiros, então a gente bate primeiro nos da nossa casa, né? A gente bate primeiro na gente. Mas eu quero transportar esse espanto para a realidade da igreja brasileira, porque toda a igreja de Cristo, em qualquer lugar que ela esteja, seja no Brasil, seja em Angola, seja no Japão, ela é uma igreja riquíssima, e eu não estou falando em termos financeiros, tá? Mas ela é riquíssima porque ela tem Cristo. Ela é riquíssima porque ela tem o bem mais precioso que existe no céu e na terra. Aquele que de mais precioso existe é justamente aquele que nos foi dado. Então, o que a igreja tem de precioso é Cristo Jesus, o Senhor. Mas o mais estranho é que a igreja, por mais que ela tenha o Cristo, ela às vezes esquece a grandeza, a riqueza que Jesus é. Às vezes, em termos práticos, a gente pratica um tipo de ateísmo. Nós confessamos crer em Cristo, mas, na verdade, em muitas práticas que nós observamos na Igreja Evangélica Brasileira, elas tratam Cristo como se ele fosse inferior, como se ele não fosse divino. E, pegando aqui alguns ganchos do que os autores escreveram e tentando ampliar isso um pouco, eu queria que a gente meditasse no que o apóstolo Paulo escreveu aqui, no capítulo 2, do versículo 6 ao 15, para a gente tirar alguns insights importantes a respeito de quem Jesus é e do que ele fez, qual sua obra e por que ele é tão precioso assim. Tá? E vocês podem interromper e fazer perguntas a qualquer momento, tá bom, gente? Então vamos pensar aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo essa epístola para uma igreja que até então ele nunca tinha estado lá naquela cidade. Ele não tinha pisado em Colossos na altura em que ele escreve essa carta. Alguns estudiosos apontam que Paulo é uma possibilidade de ele ter ido para Colossos muito perto já da sua morte, quando ele está preso em Roma e ele tem uma soltura. Ele faz uma possível quarta viagem missionária, e um dos destinos que ele havia dito que gostaria de visitar seria Colossos, quando ele fala na sua epístola a Filemon, que era um membro da igreja de Colossos, e Paulo pede que Filemon prepare uma hospedagem ali para Paulo quando ele passasse por lá. Se isso se concretizou, nós não sabemos. Então, a presença de Paulo em Colossos é um mistério. Mas é certo que quando ele escreveu isso aqui, ele ainda não tinha andado por lá. Colossos é uma das cartas da prisão. Paulo escreve na sua primeira prisão em Roma, quando ele tinha ali muitas liberdades, onde ele pôde alugar uma casa para morar. Né? Ele tinha prisão domiciliar, é esse o termo, guardado por um soldado, mas ele podia receber pessoas e nisso ele recebia visitas, e uma dessas visitas
foi a de um cidadão chamado Epáfras, que era da cidade de Colossos e que foi o desbravador do evangelho ali naquela cidade. Então, Colossos é quem, aliás, Epáfras é quem vai para Colossos, é quem prega o evangelho ali, e diante dessa pregação, essa cidade, que é uma cidade pagã, cidade gentílica, uma cidade de cultura grega, ainda sob os auspícios de Roma, então tinha essa mistura cultural greco-romana, helenista romana. Então, no meio de todo esse paganismo grego e romano, nasce uma igreja. E essa igreja nasce muito bem. Paulo, no capítulo 1, ele vai fazer vários elogios àquela igreja. Ele vai descrever que aquela igreja dava bons frutos. Ele vai, inclusive, dizer que os principais frutos, aquilo que é um distintivo de que é uma igreja verdadeira, ela dava frutos de amor, de fé e de esperança, além de ser um povo que tem resistido a tentação de retornar para o paganismo, mas nem tudo eram flores lá na igreja de Colossos. Tá? Como nem tudo é flor, nem tudo é jardim nas igrejas brasileiras. Tem também suas feiuras, tem também seus distanciamentos do evangelho, e Colossos tinha começado a ser tentada, e nisso alguns já tinham caído no engodo de alguns líderes que apresentavam umas propostas diferentes de espiritualidade, diferentes daquilo que Epáfras pregou lá e que Paulo endossa aqui na sua epístola. E como esse povo tinha uma tendência a ensinar, eu me refiro aos judeus que moravam naquela cidade, que tinham se convertido a Cristo, a empreender uma espécie de cristianismo em que as pessoas se valeriam de Cristo, mas também tinham que se valer dos elementos do judaísmo antigo. Então, eles tinham que, ao mesmo tempo, ter fé em Jesus, era interessante ter fé em Jesus, eles não desconsideravam a obra de Jesus, mas desconsideravam a obra de Jesus se essa obra de Jesus não tivesse sido acompanhada de circuncisão, por exemplo. Então, crer em Jesus não bastava. E isso traz problemas cristológicos imensos para a vida da igreja. E Paulo, preocupado que isso chegasse em Colossos, que os crentes de Colossos se deixassem levar por esse falso ensino, por esse falso evangelho que diminui Jesus e sua obra redentora, porque é Jesus e algo mais, Paulo então vai escrever para que eles se firmassem cada vez mais em Jesus. E para o tema de hoje, essa passagem bíblica aqui é de extrema importância para a gente entender o que os nossos autores falaram aqui no nosso livro, tá bom? Havia outro problema em Colossos. Não tinha só aqueles que diziam que Jesus era importante, mas que tinha também que circuncisar, guardar a festa de lua nova, guardar os sábados e vários outros rituais. Tinha aqueles também que diziam que Jesus era importante e que não precisavam da lei de Moisés, mas precisavam de outros seres intermediários, precisavam dos anjos, por exemplo, que pudessem realizar uma espécie de catalisação para que a obra redentora de Jesus os alcançasse. Essa era a influência gnóstica, tá? O gnosticismo, de maneira bem curta, era um pensamento anterior a tudo isso, remonta ao filósofo Platão, mas o gnosticismo ganha muita força nesse período aqui da segunda metade do primeiro século, e principalmente no segundo século da era cristã, que dizia que era impossível algo de um status superior, que era algo espiritual, se limitar a algo material, a algo físico. Então, o que era espiritual era superior e o que era físico era mal. E o problema disso era que Jesus é Deus, Espírito, mas que se fez carne. E aí, por causa disso, muitos na cidade de Colossos, na igreja de Colossos, achavam que pelo fato de Jesus ter assumido uma natureza humana, ele era inferior aos anjos, que eram seres espirituais. Então, de qualquer forma, ou de um lado ou do outro, ou
através de uma proposta judaizante, é Jesus, mais um monte de ritual, e trazendo isso para o nosso tempo, toque na arca. É Jesus, mas se você tocar na arca, você vai ganhar poderes, você vai ter cura, você vai ser mais poderoso espiritualmente. Nós temos o movimento judaizante dos nossos dias também. Tá? E tinha um outro movimento, que era aquele movimento que, se o vento passasse, era uma resposta sobrenatural, e esse misticismo estava matando aquela igreja, estava causando danos àquela igreja. E Paulo está preocupado, e ele vai solucionar isso, e ele soluciona isso da melhor forma. É o quê? Mostrando para aquela igreja quem Jesus é. Quem que ele é? E essa é a nossa intenção de falar aqui. Alguma pergunta até aqui, esses pontos introdutórios? Algum comentário? A gente faz... Aí, está respondendo aí no chat. Não. Quando é gravado, vai lá para o YouTube, né? Os irmãos sobem lá para o nosso canal do YouTube. A gravação... Quando a resposta vem no chat, não contempla na gravação. Então, eu tenho que ler, tenho que explicar, porque quem vai assistir depois talvez fique flutuando. Tá? Então, quando vocês responderem no chat, eu vou repetir a pergunta, o comentário de vocês sempre, para quem for assistir posteriormente não pegar a conversa só de um lado do telefone. Como é que Paulo, então, vai tentar ajustar, equilibrar esse pêndulo que estava ficando desequilibrado lá na igreja de Colossos? Mostrando a grandeza de Jesus, sua superioridade, sua divindade e a suficiência de sua obra. E aí, como que ele vai argumentar isso com os colossenses? Ele vai dizer assim, primeiro, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A primeira coisa que Paulo vai fazer aqui é incentivá-los a permanecer naquilo que eles já haviam recebido. No evangelho que Epáfras já havia pregado lá. Se você atentar para o capítulo 1, versículo 5, você vai ver como foi que eles receberam Cristo Jesus. Ele diz assim, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Onde que eles receberam Cristo Jesus o Senhor? A partir do momento que, pela graça de Deus, eles creram quando receberam o evangelho, quando o evangelho foi pregado lá, através desse cidadão, Paulo vai citar aqui no versículo 7, Epáfras, como ele diz, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, o pastor da igreja. Alguém chegou lá pregando o evangelho, ali nasceu uma igreja, e Epáfras continuou discipulando esse povo. Só que havia tendências. E aí o conselho de Paulo primeiro é dizer, olha, permaneçam em Cristo Jesus. E como é que eu permaneço em Cristo Jesus? Permanecendo no evangelho. Aqui tem uma ligação intrínseca entre Jesus, o evangelho e nós. Porque a maneira como nós recebemos Cristo Jesus pela fé é pelo evangelho pregado. Tanto que Paulo vai, na mesma carta, no capítulo 3, versículo 16, dizer o seguinte, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que eu permaneço em Cristo? Nutrindo esse evangelho no meu coração, na minha mente. Uma marca de alguém agraciado por Deus é que essa pessoa ela vai continuar perseverante no evangelho, aprendendo do evangelho, se aprofundando no evangelho. Então, a primeira coisa aqui que precisa destacar é que não dá para separar Cristo do evangelho, Cristo de sua palavra. Então, Deus
vem em carne na pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho vem em carne. Ele atua por 3 décadas e alguns anos. E isso tudo na primeira metade do primeiro século. E se Deus não tivesse inspirado essa palavra, que foi a pauta do nosso estudo na semana passada, esses assuntos teriam desaparecido no decorrer dos séculos. Nós teríamos hoje pouca informação a respeito de Jesus. Mas para que a igreja de todas as épocas tivesse as informações necessárias para viver para o agrado do Senhor, quis o Senhor nos dar uma escritura, uma revelação especial escrita, que aponta para Jesus o tempo todo. Então, diante dos dilemas do dilema dos colossenses aí, eu vou crer em Jesus, mas ele não é completo, eu tenho que complementar com rituais, eu tenho que trazer simbolismos, eu tenho que tocar no candelabro, eu tenho que tocar na arca, eu tenho que tomar água, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que fazer tal ritual, eu tenho que fazer tal ato profético, enfim, eu tenho que estar nesses eventos para que a obra redentora de Jesus seja complementada. E a outra seria, eu vou me valer de anjos, de outros seres que também são poderosos, para que eles catalisem e ampliem essa obra que Jesus fez por mim. Fugindo desses dois erros, o Paulo faz é dizer, olha, o jeitinho que vocês receberam Cristo Jesus, ou seja, no Evangelho, o que vocês têm que fazer? Andar nele, andar profundamente, andar com profundidade. Aí ele vai qualificar como é que nós andamos em Cristo, nessa relação Cristo e a palavra. E aí como nós lidamos com tudo isso. Paulo vai dizer, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Bom, então, Paulo não está satisfeito que eles apenas tenham algum conhecimento a respeito de Jesus, eles tenham algum conhecimento a respeito do Evangelho, mas ele também está muito interessado que aquela igreja se aprofunde em Jesus através do Evangelho. O que estava causando dúvidas na mente dos colossenses? Eles foram instruídos por Epáfras, mas ainda estavam rasos no Evangelho. Ainda estavam superficiais e precisavam mergulhar. E aí Paulo vai dizer que eles tinham que ser radicados, é a ideia de uma raiz, de uma árvore profunda. Quanto maior é uma raiz, né, quanto mais instalada ela está no solo, com suas ramificações, mais essa árvore vai crescer, mais alto vai ser o caule, maiores vão ser os galhos, enfim. Da mesma forma que um edifício precisa ser construído ali, cada bloco de tijolo, a cobertura, mas tudo isso debaixo de um alicerce, aliás, sobre um alicerce muito bem feito, muito bem construído, e então só assim, radicados, edificados e confirmados, e confirmado aqui é a ideia de que, de fato, o conteúdo do Evangelho esteja puro na mente, no coração desses crentes. Aí sim, era que eles estariam fortalecidos para evitarem essas falhas. Então, um dos primeiros pontos da nossa reflexão, do nosso estudo hoje, é a necessidade de entender que nós realmente precisamos nos aprofundar no Evangelho por causa da relação intrínseca entre Cristo e sua palavra, para que nós cresçamos e vivamos para o inteiro agrado do nosso Deus. Outro aspecto interessante que Paulo destaca a respeito de Jesus, sua obra, da importância da palavra para que nós estejamos inteirados da obra redentora de Jesus, ele vai destacar no versículo 8 assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora Paulo faz um alerta, ele começa com cuidado. Cuidado.
Cuidado, vocês não venham a sincretizar o cristianismo de vocês. Porque essa é uma falha que causa... Ela não é uma falha que fica apenas no seu intelecto. Sincretizar a fé não é algo que vai simplesmente ficar na maneira como você pensa sobre as coisas. Porque a maneira como você pensa sobre as coisas vai determinar a maneira como você vive, a maneira como você anda e as práticas que você adota. Um dos problemas que a igreja de Colossos estava enfrentando era que ela estava dando muito ouvidos a elementos que eram contraditórios com o evangelho de Cristo. Não é que Paulo seja contra a filosofia, contra outras disciplinas, até porque Paulo era um homem educado em 3 culturas diferentes, não era um de nós, tá? Ele era educado na cultura judaica, ele era educado na cultura grega e era educado na cultura romana. Era um homem extremamente culto. Aprendeu as perspectivas judaicas na principal escola de judaísmo de sua época, que foi a escola de Gamaliel. Ele não é contra que você estude outras coisas, mas ele alerta que sempre há, e havia em Colossos, pessoas que traziam posturas, perspectivas acerca da realidade que diminuíam a nossa perspectiva a respeito de Jesus. Então, quando nós sincretizamos a nossa fé, os pontos doutrinários da nossa fé, a grande consequência é que nós vamos diminuir quem Jesus é. E aí isso é determinante para que adotemos práticas contrárias ao cristianismo. Então fica o alerta de Paulo. Nós temos no Evangelho, em Cristo, atentemos para esse conselho de Paulo no capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí, uma vez radicados nela, edificados nela, nós vamos ter as condições de discernirmos o que é, de fato, o cristianismo verdadeiro e o que é um falso. Tá? Um dos problemas da igreja da nossa época é que há muitos cristos falsos sendo pregados e sendo cridos. Pregados e cridos dentro das igrejas evangélicas brasileiras. E aí Paulo está dizendo, olha, cuidado, Colossenses, porque essas tendências são muito perigosas. Cuidado, porque elas são sorrateiras. Elas parecem bonitas, né? Quando a gente pensa em alguma coisa boa, a gente pensa em algo tradicional. Né? Quando alguém vai divulgar uma marca, né? Ela coloca lá o ano da fundação. Nós fomos fundados em 1890. 100 anos de tradição, 150 anos de tradição. A nossa marca, né, já existe aí no mercado, 80 anos de tradição. Nem sempre a tradição repete coisas boas, tá? Paulo nos alerta aqui. Muita coisa da tradição vocês têm recebido, mas que não faz parte da tradição cristã, pautada na Escritura Sagrada. Então, se não faz, pode parecer muito espiritual, pode parecer muito bom, mas em vez de levar você para perto de Cristo, leva você para longe. Em vez de fazer que você entenda a grandeza de Jesus, sua suficiência, sua divindade, você vai crer num Jesus que não é suficiente, por não ser suficiente, ele também não pode ser Deus da sua vida. O Paulo alerta para isso. Nós temos em Cristo e no Evangelho tudo o que nós precisamos para discernir o que é verdade sagrada, o que faz parte da revelação de Deus e o que é caído, o que faz parte de uma perversão da verdade de Deus. E sem estarmos pautados no Evangelho, nós não teremos discernimento para isso. E a consequência, repito, será grave, porque nós vamos entender um Jesus menor do que ele é. Ok?
Então, discernimento não é aquela coisa mística, não, tá, gente? Eu escuto muita gente hoje em dia pautado por uma perspectiva mística da fé. Muita gente já chegou para mim dizendo, pastor, ore para Deus lhe dar o dom do discernimento. Dom do discernimento. O que elas querem dizer com isso? Geralmente, elas querem dizer que esse dom do discernimento é para que você veja as coisas místicas e sobrenaturais que estão acontecendo à nossa volta. Basicamente, para você enxergar onde é que os demônios estão fazendo ninho na sua cabeça, coisa desse tipo. Gente, Paulo está fugindo disso. Tanto que ele vai combater esse misticismo do primeiro ao último capítulo dessa carta. Se vocês atentarem para o versículo 18, ele diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos. E aí vem, né, mais elementos místicos. Né? Além de culto aos anjos, vem mais uma carrada de elementos místicos. Baseando-se em visões, né, e abre alas para a subjetividade, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então, Paulo diz antes, permaneçam no Evangelho e se aprofundem nele, na palavra de Deus, mas na frente ele vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Deus, e no meio do caminho, ele faz essa denúncia, fujam desse misticismo. E a consequência dele vai ser que vocês vão ver um Jesus inferior, um Jesus menor. Então, discernimento não é isso, tá, gente? Discernimento está atrelado a você com toda humildade e dependente de que o Espírito Santo ilumine sua mente para entender, você se debruça sobre a palavra de Deus e a estuda e aplique essa palavra na sua vida para que você adote práticas que sejam condizentes com o cristianismo. E assim, se aprofundando na palavra, seus olhos vão se alargar para contemplar um Jesus como ele é, tão grandioso quanto ele é. Aí ele continua, ele vai ampliando o argumento. Aí ele diz no verso 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então perceba como o problema era uma visão míope de Jesus, uma visão doente, uma visão de um Jesus inferior, que não era tão grandioso quanto o Jesus revelado na Escritura. Quanto Jesus que tantas pessoas testemunharam, e dentre elas o apóstolo Paulo, que o viu ressurreto no caminho de Damasco. E que agora havia essa tendência, então, de deixar tudo isso, toda essa escritura que aponta para Jesus, o ensino apostólico, para darem asas à imaginação, à subjetividade. E Paulo identifica de imediato o problema aí. Então, a questão era, a igreja de Colossos estava tendo dificuldade de enxergar a grandeza de Jesus, a suficiência dele e sua divindade. Então, Paulo agora, de cara, ele vai identificar quem Jesus é. Ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, aquele que vocês estão vendo tão pequenininho, sabe o que ele é? Deus em toda a plenitude. Não há nada na divindade de Jesus que tenha sido prejudicada por causa de sua humanidade. Ele é completamente Deus, perfeitamente Deus, como ele era antes de sua encarnação. E Paulo faz questão de que os colossenses entendam isso. Nele habita, ou seja, naquele homem em carne ali, habitava nele toda a plenitude da divindade. E aí, quando vocês me enxergam menor, olha a consequência no versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. O contrário disso também é verdadeiro. Se você tem uma perspectiva ampla acerca de Jesus, e prova disso é que você se debruça na palavra, se alimenta da palavra de Cristo para que você tenha entendimento de Cristo, compreensão a respeito de Cristo, você vai sendo aperfeiçoado por essa palavra. Mas quando você tem uma perspectiva pequena a respeito de Jesus, aí você também
vai ficar bem deficitário. Você vai adotar um cristianismo bem deficiente. Por ser um cristianismo deficiente, não é o cristianismo verdadeiro. Isso acontece em larga escala no nosso país. Esse cristianismo medíocre, esse cristianismo inoperante na vida da maior parte da parcela dos crentes no nosso país. E aí Paulo, para fugir disso, para que os colossenses corram dessa tendência de enxergar Jesus menor do que ele é, ele diz, olha, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele é Deus em toda plenitude. E isso, obviamente, tem um eco com toda a Escritura, mas eu queria citar Hebreus 1, porque o autor aos Hebreus usa palavras muito semelhantes. E ele diz assim no versículo 3 do capítulo 1, ele diz assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E ser aqui, do ser de Deus. Então, para Paulo, ele é Deus em toda plenitude. Para o autor aos Hebreus, ele é Deus com toda a glória e com toda a expressão, com toda a exatidão do ser de Deus. Tá? Então, era necessário que os colossenses eles tivessem essa ampliação da grandeza de Jesus, porque se eles pensassem em termos de obra, aquilo que Jesus realizou, ou eles entendiam que o que Jesus fez era suficiente para que eles sejam aperfeiçoados, como ele vai dizer no versículo 10, ou eles vão ter que conviver com com a lógica, a consequência do argumento deles, de que se Jesus é inferior, precisa de complementações, então nós não estamos sendo aperfeiçoados por Cristo. Estamos tentando ser aperfeiçoados por outros elementos. E aí onde vem o problema. E aí Paulo, para provar, então, essa suficiência da obra de Jesus, já que ele já tinha dito que Jesus era Deus em toda a plenitude, ele vai argumentar, então, como é que ele nos aperfeiçoa, como é que ele traz essa plenitude de vida cristã para nós, que começa agora, quando somos regenerados pela obra do Espírito Santo, nos convencendo da obra redentora de Cristo, do pecado, da justiça, do juízo, e continuando a nos aperfeiçoar até o grande e glorioso dia de sua volta. Então, Paulo vai dizer assim, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é que Paulo está argumentando aqui? Ora, se o problema dos colossenses era que eles achavam que podiam se valer de Cristo, mas também se valer da circuncisão, Paulo diz, olha, meus irmãos, no dia que vocês creram em Jesus, vocês já foram circuncidados. Não mais por aquele ritualzinho lá do Antigo Testamento, que era muito importante por causa do seu valor pedagógico, do seu valor representativo, de apontar para a promessa de Deus de providenciar um redentor para o seu povo, e que aquele sanguezinho que é simbolizado ali na circuncisão aponta para o sangue que de fato vai ser aceito por Deus. Paulo está dizendo aqui agora que uma vez que Cristo é aquele que aperfeiçoa toda a lei, aperfeiçoa a circuncisão, ou seja, ele é aquele que traz a plenitude do significado de uma circuncisão, ele vai dizer então que, crendo em Cristo, nós já fomos então circuncidados. Ora, o que é que ele diz então? Mas no despojamento do corpo da carne. Então, enquanto que a circuncisão no Antigo Testamento era apenas o corte de um pequeno pedaço de pele no órgão sexual da criança, né, criança do sexo masculino, ou de adultos prosélitos, né, que creram mas creram depois, né, vieram à fé depois. Tinham que ser circuncidados todos eles. Como sinal de quê? Como sinal de aliança com Deus. Paulo quer dizer aqui é que Cristo aperfeiçoa isso, porque sua obra, o seu corpo partido, o seu sangue vertido, ele é a representação de que todos aqueles que creem em Jesus, eles também tiveram seu corpo partido, seu
sangue vertido simbolicamente em Cristo, morrendo para viverem para uma nova vida. Então, o que é mais importante? Um rompimento de um pequeno pedaço de pele ou esse rompimento que Cristo faz, fazendo morrer nossa velha natureza e fazendo nascer uma nova natureza em nós? É óbvio que Paulo está falando que a obra redentora de Jesus, ela é tudo aquilo que os sacrifícios e rituais da lei cumpriam de maneira imperfeita, de maneira temporal, até que o que era pleno viesse, que é Cristo. Tá? Então, Cristo é suficiente para que nós estejamos despojados do corpo da carne, ou seja, desse corpo de morte, desse corpo de condenação. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aqui ele complementa o argumento do versículo 11. Ora, se aqueles crentes estavam querendo um símbolo para se sentirem mais espirituais, né, e o símbolo que estava sendo apresentado ali era a circuncisão, Paulo vai dizer, ora, vocês já têm um símbolo que representa tudo que já aconteceu na vida de vocês. O batismo. Vocês já foram batizados? O batismo já representa tudo aquilo que já aconteceu na vida de vocês por causa da obra redentora de Jesus. Então, longe de Paulo estar defendendo aqui que o batismo é um momento em que a pessoa, quando é mergulhada, morreu o velho homem, quando ela sai da água, nasceu o novo homem. Paulo está lembrando eles de algo que já havia acontecido. Que aconteceu quando eles creram em Jesus. E que o batismo simboliza aquilo tudo que aconteceu. O batismo é símbolo de que eles morreram, que a velha natureza morreu na morte de Cristo. E que a ressurreição de Jesus é símbolo também de que nós ressuscitamos juntamente com ele para essa nova vida. Então perceba que Paulo está colocando a obra de Jesus como suficiente para que nós tenhamos sido mortos para essa velha natureza e vivos para essa nova natureza que nós recebemos em Jesus. Então, como é abrangente a obra de Cristo. E Paulo aqui ele não traz elementos complementadores para essa obra. Diz, olha, o batismo simboliza que vocês já foram sepultados. E a ressurreição de Jesus simboliza que vocês que creram também já ressuscitaram dos mortos. Já saíram daquela condição de mortos em seus delitos e pecados. E aí Paulo vai continuando, argumentando e argumentando. Eu vou caminhar aqui, que eu quero deixar vocês falarem também. Ele diz, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aqui, Paulo vai só ampliando o argumento. Ele diz, olha, vocês que estão querendo circuncidar agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas em Cristo, ele deu vida a vocês através do perdão de todos esses delitos. Então, não é a circuncisão que vai trazer esse perdão. Não é a circuncisão ou qualquer ritual que vai lhe deixar mais defendido diante de Deus por causa dos seus pecados. Mas é o que Cristo fez, perdoando todos os nossos delitos. Só para ilustrar, me deparei, em certo momento do meu ministério pastoral, com uma irmã desesperada, com vários problemas. Eu não vou nem relatar quais problemas eram. Ela fez uma lista de um monte desses problemas, e aí, depois de relatar, passamos meia hora relatando as dificuldades que ela estava enfrentando na vida, ela disse, pastor, mas eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Eu li num livro, e o pastor recomenda que eu procurasse um líder espiritual. Ela nem discriminava que líder era esse, podia ser qualquer pessoa que falasse qualquer coisa em termos espirituais. E ele precisa fazer uma regressão na minha mente. Eu tenho que fazer uma regressão, porque tem um pecado escondido lá, que não foi confessado, por isso não foi perdoado. E é isso que está amarrando minha vida. Eu disse, minha irmã, vamos pensar no Evangelho de novo. Vamos conversar sobre o Evangelho.
Porque, na verdade, essa mulher, ela não tinha o básico, ela não sabia o que era o evangelho. Ela não podia ser uma cristã. E a solução, então, que ela estava apresentando para o problema dela, também não era uma solução cristã. E Paulo vai dizer, então, que em Cristo nós temos perdoados todos os nossos delitos. Todos. Paulo é bem abrangente aqui. Tá? Então, Cristo em sua obra é completamente suficiente para que todos quantos creiam sejam salvos. Salvos de fato. Pastor, Diga, Celano. então as leis ritualísticas foram cessadas no Novo Testamento com a vinda de Cristo, é isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi que você foi circuncidado? Deixa o microfone ligado. Nunca. Nunca. Então você é cristão ou não? Sem ter sido circuncidado? Sim. Sim. Deixa eu perguntar outra coisa aqui. Quando foi a última vez que você levou uma ovelhinha para ser sacrificada no altar, no templo? Nunca. Nunca? Então não tem perdão de pecados. Não pode ser crente. O sacerdote, então, vamos supor que você levou, né? Era da ordem levítica? Não. Você é pastoreado por um sacerdote da ordem levítica? Não. Então você não pode ser cristão nesses termos. Né? Sim, Pois sério, eles foram cumpridos em Cristo. Inclusive, Paulo vai dizer isso um pouquinho mais na frente, no versículo 16 do mesmo capítulo, ele diz assim, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ele está falando dos rituais, tá? Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Diz, olha, os sacerdotes, os levitas, o sistema sacrificial, os cordeirinhos, a circuncisão, os sábados, a festa de lua nova, tudo isso tinha uma função, serem sombras, anúncios de que algo maior viria. Uma vez que o maior veio, a gente precisa viver nas sombras. A gente precisa voltar para os rituais do judaísmo, a gente precisa da Arca da Aliança. Né? Da mesma forma, quantas vezes seu sacrifício que foi levado no templo, ele foi sacrificado lá em cima do propiciatório da Arca da Aliança? Sua Bíblia é guardada dentro de uma arca, porque a lei de Moisés era guardada dentro da Arca da Aliança. Por que a gente não tem todos esses símbolos? Porque Cristo cumpriu todos eles. Tá certo? Então, a lei, ela tinha 3 propósitos fundamentais no Antigo Testamento. Ela era a lei cerimonial, onde ela tinha todos os rituais que apontavam para Cristo e foram cumpridos em Cristo. Ela tinha o seu papel civil, ou seja, de regulamentar um Estado teocrático. Nós não somos mais um Estado teocrático, né? Nunca vivemos um Estado teocrático, e nem Israel é mais um Estado teocrático. Então, elementos lá, como, por exemplo, códigos que falam a respeito de como que você lida com pessoas que são culpadas, e aí você, se ele matar seu boi, você mata o dele. Isso era um ordenamento jurídico para Israel naquele momento em que ele era um povo que estava saindo do Egito, estava indo para uma terra que eles nem conheciam ainda, gente. Tá? Então, a lei civil, ela não tem mais utilidade. Mas a lei, ela tem o seu propósito ético, sim, que é o terceiro papel da lei. É nos mostrar o que é pecado diante de Deus. O pecado é descumprir a lei de Deus. Então, a lei tem seu propósito moral, seu propósito ético, e aí nós somos descumpridores e por isso somos pecadores. Ei, pastor, essas leis ritualísticas nós só encontramos no Antigo Testamento, então, né? A gente encontra no Novo Testamento também, por exemplo, Lucas 2. Tem gente que tem o costume de pegar a criança, não batiza, e tem um argumento que diz assim, não batiza a criança, mas a gente apresenta. Porque Jesus foi apresentado no templo, lá em Lucas 2. Bom, deixa eu explicar isso. Jesus, quando nasceu, ele nasceu como um judeu, e justamente para cumprir todos os quesitos da lei, Jesus foi para o templo, Jesus, ele foi circuncidado no 8º dia,
E quando ele foi apresentado ao templo, aquele é um ritual também estrito do judaísmo, chamado de bênção da primogenitura. Jesus era o primeiro filho de José e Maria. Então, quando ele vai ser apresentado ao templo, ele vai, na verdade, os pais levam, na verdade, Jesus para cumprir o ritual da bênção da primogenitura. Por isso que ele é apresentado no templo e depois circuncidado. Tá? Isso não tem lógica nenhuma para dizer, a gente não batiza, mas a gente apresenta. Não tem essa teologia da apresentação de crianças. Porque Jesus estava cumprindo um ritual estritamente judaico. Ele cumpria ali o ritual da primogenitura. Justamente porque ele é o cumpridor da lei. Ele cumpre perfeitamente cada elemento da lei em nosso lugar. Tá? Entendi. Entendeu? Mas você vai encontrar nos evangelhos momentos assim em que a presença de rituais acontece. Jesus tanto recebe a circuncisão, que representa o símbolo da aliança no Antigo Testamento, como ele também recebe o batismo lá de João Batista, como prova de que ele cumpre cabalmente os símbolos das alianças. As alianças convergem nele. Por isso que a gente chama nova aliança, né? Mas, na verdade, ela é uma renovação da aliança antiga, uma aperfeiçoação da aliança antiga, porque Jesus a aperfeiçoa. Tá certo? Continuando. Depois a gente abre para conversar mais. É só para a gente chegar no versículo 15. Paulo vai dizer, então, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, se aqueles crentes lá de Colossos estavam querendo ser levados a cumprir rituais, regras do judaísmo antigo, para terem benefícios espirituais e perdão de pecados, Paulo vai dizer que a lei era contra nós. Ele chama a lei aqui de escrito de dívida. O que eu quero que a lei fazia? A lei apresentava o padrão alto de Deus e que ninguém conseguia cumprir. Então, Jesus está diante do jovem rico lá, e ele pergunta lá, você tem cumprido os mandamentos? Aí cita pouquíssimos. Aí ele diz, tenho cumprido todos esses mandamentos aí. Aí Jesus vai e diz, pois vai, pega tudo que tem, dá aos pobres, vende e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Jesus coloca esse rapaz dentro do primeiro mandamento. Lembra que ele disse, tenho cumprido, né? Cumprido desde a minha juventude, né? Desde que era criança, todos os mandamentos. Aí Jesus vai e mostra que ele tem um ídolo que faz com que ele descumpra de cara o primeiro mandamento, e, consequentemente, todos os outros. Ele adorava o dinheiro. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. E aquele jovem tinha deuses diante de Jesus. E é por isso que Jesus coloca esse desafio diante dele, para ele olhar e perceber o quanto que ele não é santo como ele pensava que era. Então a lei serve para isso, para mostrar o quanto que nós somos pecadores. E aí, quando ela nos abate, mostra a nossa pecaminosidade, aí ela nos aponta a solução. É Cristo, somente em Cristo. Por isso que no Sermão do Monte, Jesus ali como um cumpridor pleno daquilo que foi Moisés, quando Moisés desce do monte com a lei, e ele vai ler a lei para todo o povo. Jesus está lá também, num monte, ele está pegando a lei de Moisés, está fazendo aplicações dessa lei. Ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se você odiar, você já cometeu o crime. O que Jesus está fazendo ali é cumprindo o que Moisés era para o povo. Jesus era para o povo uma espécie de liderança que conduziria o povo na palavra, mas Moisés foi falho. O papel de Moisés era só apontar para quem viria a fazer de maneira perfeita. E é em Cristo que ele faz um povo cumpridor da lei, mas cumpridor da lei nele, como nosso representante. Então ele faz o que Moisés não pôde fazer, que é fazer com que o povo seja justificado diante da lei. Moisés não podia fazer isso, mas Jesus podia e fez. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, está falando da lei, o qual nos era prejudicial. Mas o que Jesus fez? Removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, e aqui provavelmente Paulo
coloque esse aspecto aqui da vitória de Jesus também, ou da superioridade de Jesus sobre outros seres sobrenaturais, porque havia também a tendência deles quererem se valer de anjos, de seres sobrenaturais, como Paulo vai descrever no versículo 18. Diz, olha, Jesus supera todos eles, triunfou sobre todos eles. Então não tem nenhuma autoridade, não tem nenhum demônio, nenhuma potestade, nenhum principado, quer espiritual, quer físico, um rei, um soberano, qualquer um que possa invalidar aquilo que Jesus fez na vida dos seus. Tá? Então, eu queria que a gente pensasse em algumas aplicações, e aí eu gostaria que vocês me ajudassem, pensassem sobre isso, porque nosso assunto é sobre a suficiência de Jesus. E aí eu quero fazer algumas aplicações, mas quero contar com a opinião de vocês também sobre essas opiniões. Então, como que um crente, vou perguntar, aí eu peço que vocês respondam, se puderem. Talvez alguém esteja com alguma dificuldade com o microfone, alguma coisa do tipo, mas se vocês puderem falar alguma coisa, podem falar. Mas como é que alguém pode se aproximar de Deus? Como é que nós cristãos podemos viver diante de Deus? Aquilo que os reformadores chamavam de corandel, a vida diante de Deus. Como que isso é possível? Um de cada vez em fila. Pelo seu chamado irresistível? É um dos pontos. Mas por que nós estamos diante de Deus? Porque nós temos um representante lá. Nosso sumo sacerdote, conforme descreve o autor aos Hebreus, Jesus, ele assumiu a natureza humana para ser um representante humano, representante da humanidade redimida diante do Deus Pai. Então, a obra dele não está encerrada. Está encerrada no sentido de que toda a eficácia dela, de que tudo que ele tinha que fazer aqui em carne, diante dos homens, ele já realizou, mas a obra dele continua nos representando diante do Pai, garantindo toda a eficácia dessa obra. Nós só poderemos, e isso se antecipa em nossas vidas, se antecipa naqueles que creem, mas nós só podemos estar na presença de Deus de maneira glorificada quando um dia isso acontecer, porque Jesus já está lá glorificado nos representando. Tá? E nós aqui, enquanto esse dia não chega, nós também vivemos diante de Deus Pai por causa de Cristo Jesus, assim como também o autor aos Hebreus vai escrever, porque ele é o novo e vivo caminho. Nós já podemos estar, então, diante desse trono por causa do nosso intercessor, do nosso representante, sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então, não é a Arca da Aliança que vai fazer esse papel, porque arca nenhuma pode substituir o que Jesus faz diante do Pai. Não é a oração do seu pastor, que é poderoso, que ele foi no monte buscar poder, buscar energias sobrenaturais, que ele vai, então, lhe representar diante de Deus. Não, é Cristo Jesus quem nos representa. Ninguém pode fazer essa representação, porque ninguém tem as prerrogativas, a autoridade, a decência, a santidade de Jesus. Nada pode substituir Jesus na representação que ele faz. Pastor. Você disse que o Senhor Jesus cumpriu essas leis ritualísticas, mas e se alguém vier a praticar elas? Tem alguma influência ou algum problema nisso? Você pergunta ao apóstolo Paulo, ele vai responder bem aqui. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 19 em diante. Ele diz: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Está fazendo um contraponto. Primeiro, ele critica o legalismo daqueles que querem complementar a obra de Jesus através de rituais.
Depois ele critica aqueles que querem complementar a obra de Jesus através de elementos místicos, movimentos místicos. Ele vai dizer, então, que o problema é que a cabeça, que é Cristo, não é retida do corpo quando isso acontece. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você tira Jesus de lá e bota outra cabeça no lugar. E a cabeça é o quê? Os rituais, as cerimônias, os anjos, outras coisas. Então tem problema seríssimo. A igreja não cresce o crescimento que procede de Deus. Ele continua. Então, sim, pode continuar. Deixa eu continuar aí você fala. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. As coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Você pode passar 24 horas agarrado com a Arca da Aliança, e ela não vai ter nenhuma influência quando você sofrer uma tentação. Ela não vai lhe ajudar em nada. Diga isso, Sarah. Então, ir ao monte e orar é um erro. Pode ser um erro. Se você transforma o espaço num lugar místico e sagrado, é um erro, sim. Porque aí é como se você pensasse que um lugar sagrado, ele fizesse a mediação. Eu estou mais perto de Deus. E quem faz isso é Cristo. Entendi, verdade. Entendeu? Não tem um espaço sagrado. Tudo na vida do crente é sagrado, porque tudo na vida do crente é representado por Cristo. Então, tanto faz ele orar na cama dele, debaixo da cama, de joelhos, ou lá no monte, em cima do pé de siriguela, que está lá no monte, para ficar mais alto ainda, não faz diferença. Se o nosso mediador é Jesus Cristo. Certo? Não tem lugar sagrado. Agora, se você vai para lá porque sua casa é zoadenta, e o monte é um lugar que você pode se concentrar para ler a Bíblia sem ninguém lhe atrapalhar, para orar sem ninguém bater na porta, cobrando a conta, né? Ninguém chegar lá chamando para você resolver alguma coisa. Não tem dificuldade nenhuma que um crente ele tenha um lugar reservado para ler a Bíblia, para orar. Pode ser no monte, pode ser em qualquer lugar. Ele não pode fazer é substituir Jesus no papel de mediação. É transformar o lugar num lugar sagrado para isso. Tá? Num lugar que é o lugar em si que vai lhe aproximar de Deus. Aí não, aí é bobagem. Aí é fazer aquilo que Paulo diz, é tirar a cabeça, que é Cristo, e botar outra no lugar. Ok? Então, se você quer realmente se aproximar de Deus, você não vai dar nenhum passo em direção a Deus se não for através de Cristo. Ele sendo o mediador disso. Então, em vez de ficar procurando elementos místicos, ficar correndo de um lado para o outro, para aquele que levanta a mão e diz, eu tenho um poder aqui, eu tenho um negócio acolá, uma revelação nova, e as pessoas fazem isso, né? Uma igreja que reclama um poder extraordinário, as pessoas se ajuntam ali, a se levantar outro líder que diz que tem outro poder, aí as pessoas deixam aquela outra liderança e vão lá para aquele outro que tem mais poder, e ficam refém dessas coisas, desses elementos místicos misturados com legalismos de rituais. Você tem que passar na fogueira, tem que ir para o monte, se não for não vai ter poder. Você fica refém dessas coisas. Você faz aquilo que Paulo diz aqui. Você não retém a cabeça no lugar, a cabeça é Cristo. Você desloca, tira ela do lugar e coloca outra. E aí é uma extrema tolice querer crescer espiritualmente tirando Cristo do lugar dele. É um tiro no pé. É querer ser cristão ao avesso. Então, quais são os meios, as fontes, os meios de Deus compartilhar sua graça conosco, para que a gente cresça, para que a gente seja fortalecido em Cristo? Primeiramente, na Escritura Sagrada. Então, já falamos muito aqui sobre essa ligação, né, entre Jesus e sua palavra.
e o crente ele se alimenta dela, ele se nutre dela. O conselho de Paulo era que os colossenses eles permanecessem com profundidade naquele evangelho que eles já haviam recebido, sem inovação, sem acréscimos, mas se aprofundar naquilo que eles já tinham. Através da oração, que é o meio disciplinador da parte de Deus, que mais fere o nosso orgulho. Porque quando um crente se ajoelha diante do Senhor, ele está reconhecendo que ele tem um Senhor, e esse Senhor é somente o Senhor Jesus Cristo. E quando ele vai orar ao Pai, através de Jesus, reconhecendo sua impotência, mas reconhecendo que ele necessita de Jesus para que ele tenha acesso ao Pai, senão ele vai ser um alienado eterno do Pai. Então, ele na oração, ele reconhece isso o tempo todo, sua pequenez, sua necessidade de Jesus para tudo quanto ele for fazer. É o exercício mais profundo de humildade. É quando um crente se ajoelha diante de Deus. Mas há outras ferramentas que também são importantes, somadas a essas outras duas, que é a comunhão, congregar numa comunidade cristã saudável. Para que, através das disciplinas mútuas de edificação, do diálogo, da admoestação mútua, da disciplina, do desenvolvimento dos dons para a edificação da igreja. A gente vê muito nesses movimentos místicos o uso dos dons de maneira vertical. Quanto que, na verdade, o apóstolo Paulo regulamenta muito bem isso, e ele coloca que os dons de uso horizontal para a edificação do povo é o que é de interesse do Espírito Santo. Se você tiver dúvidas... Você pode explicar a diferença depois entre os dons, como você falou, de forma vertical e horizontal? Posso, em outro momento, porque a gente foge do propósito do tempo que a gente pretende para cada estudo. A gente já está passando um pouquinho, viu, Sailane? Mas a gente vai falar sobre isso ainda, tá bom? Ok. Vamos falar sobre isso. Mas para ajudar vocês, leiam os capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Leia mais de uma vez esses 3 capítulos. Já vai ajudar muito quando a gente for falar sobre esses pontos. Mas é na congregação, na comunhão que você pratica ou desenvolve as virtudes da vida cristã. Como James Smith falava, né, que a igreja ela é a incubadora de valores dos cidadãos da cidade de Deus para viverem na cidade dos homens. Então, nós carecemos urgentemente da comunhão, da congregação, obviamente. Isso é uma igreja saudável, tá, gente? Isso é uma igreja centrada na palavra. Aí sim você vai se desenvolver nas ordens mútuas de edificação, no aconselhamento mútuo, na admoestação mútua e no uso dos dons para o serviço um do outro, para o crescimento um do outro. E também nos sacramentos. O Senhor nos deu 2. Um para marcar nossa entrada no corpo dele, que é o batismo, e o outro para nos alimentar durante todo o tempo que a gente tiver nesse corpo, que é a ceia do Senhor. E não só nos aponta para a obra redentora e suficiente de Jesus, mas que ela dramatiza ali diante de toda a congregação, e é o único elemento dramático autorizado que seja disponibilizado na liturgia, na igreja. Tá? Então, o único elemento dramático que deve ser praticado no culto é a ceia do Senhor, sem dúvidas. Mas que também, de forma espiritual, o Senhor está ali nos alimentando, nos fortalecendo graciosamente em Cristo Jesus. Então, esses são os elementos, não tem nada místico aqui. Leitura da palavra, oração, comunhão, porque na comunidade litúrgica você tem também a exposição da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus.
dos sacramentos. O que passar disso é invencionismo de crente. Tá? É folclore de crente. Ou é legalismo ou é misticismo. Não tem para onde correr. Ok? Agora deixo os irmãos falarem, se tiverem alguma coisa para acrescentar, para contribuir dentro do que a gente vem falando. Mas já a título de conclusão, tá, gente? Para não se estender muito, não ficar cansativo, não ficar também uma gravação longa para quem for assistir depois. Ok? Deu para entender? Deu para ampliar um pouco mais a percepção sobre a grandeza de Jesus? Então, se sim, eu fico muito satisfeito com isso. É óbvio que tem pano para manga aí, para a gente conversar muito sobre esses aspectos, ampliarmos. A cristologia é um dos elementos da teologia mais amplos, tá, gente? A gente só arranhou um pouquinho aqui hoje, vamos falar mais sobre isso posteriormente, ok? Então, vamos encerrar. O nosso irmão Abinadab, se quiser, já pode encerrar.